Olá, salve Maria. Salve Maria! Eu sou o Thiago, estou aqui com a minha digníssima esposa. Eu sou a Amanda, a esposa do Thiago. Hoje vamos dar uma introdução sobre as virtudes, o que são as virtudes, e vamos falar sobre a prudência. Mas antes vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Bom, para começarmos então nosso podcast, vamos começar explicando o que são as virtudes. As virtudes, elas são bons hábitos adquiridos para fazer o bem. E é importante salientar o que seria o bem. Porque toda ação do homem, ela tem por finalidade algum bem. E o bem maior que o homem deseja, que todo homem deseja, isso é inegável, é a felicidade. E, então a felicidade é tida por bem maior, porém nem sempre o homem busca ver a felicidade no lugar correto, né? Então quando o homem tem por objeto de sua felicidade algo, alguém, uma criatura, logo ele gera um vício. Os vícios seriam opostos às virtudes, seriam então maus hábitos. Por exemplo, o homem coloca a sua felicidade na comida. Então, para ele comer bem, comer coisas saborosas e comer em grande quantidade, seria a felicidade para ele. E por ele adquirir um vício, que é a gula, que é errado, e acaba não adquirindo a felicidade desejada. Então, a felicidade ela tem que ser propriamente algo maior que o homem, que esteja acima do homem. Na nossa realidade, a única coisa que está acima do homem é o Criador. Então, a gente pode ver aqui no Catecismo, a Suma Teológica em forma de Catecismo de Santo Tomás de Aquino, que essa felicidade ela pode consistir nas riquezas. Ele fala, não senhor, porque as riquezas são coisas inferiores ao homem e incapazes por si mesma de aperfeiçoá-lo. Ou seja, a riqueza ela não pode trazer bem concreto algum para o homem, não pode aperfeiçoá-lo, tornar uma pessoa melhor. Ele pergunta, são as honras? E também não, porque as honras não dão perfeição, elas já supõem, sob pena de serem postiças, e se são postiças, nada são. Então, as honras elas já supõem a perfeição do ser, para ganhar honra. Por isso que toda honra ao nosso Senhor, que é perfeitíssimo e tem todas as virtudes. Seria a glória? Também não, já porque supõe méritos, já por serem neste mundo coisa muito frágil e volúvel, diz Santo Tomás. Então, para ter a glória, já supõe que você tenha méritos, tenha conquistado de alguma forma. Na verdade, vamos pensar, parar para analisar, todo o mérito que nós ganhamos vem do Criador. Então, por isso, toda a honra e toda a glória a Deus. E a glória desse mundo é sempre uma vanglória para o homem. Porque tudo vem de Deus, né? Todos os méritos emanam de Deus. Ele fala, consiste no poder, não senhor, porque o poder não se dá para o bem próprio, senão para o dos outros. E está à mercê do capricho e do espírito de insubordinação. Então o poder não é para aperfeiçoar a nós mesmos, mas para servir o próximo. Ele consiste na saúde e na beleza corporal? Tão pouco, porque a saúde e a beleza são bens inconsistentes e passageiros. E, além de tudo, só dão perfeição ao exterior e não ao interior do homem. Então, o interior do homem, a sua alma, que vale muito mais do que o corpo, a alma imortal, e o corpo que padece, que apodrece. E Santo Tomás também coloca, são os prazeres dos sentidos? E não, senhor, porque são grosseiros demais,
comparados com os gozos delicados da alma. E que também colocaria que os prazeres, os sentidos também são passageiros. A gente pode dar exemplo da comida que eu tinha falado anteriormente. Uma hora a comida acaba, se não acabar você vai cansar de comer, vai ficar enjoado de tanto comer. Ou então você vai jogar um jogo, um videogame, no começo você está muito empolgado por aquele novo jogo que você vai jogar, mas com o passar do tempo você cansa, né? Enjoa. Por quê? Porque é assim, né? Porque nosso desejo de felicidade, ele é um desejo que não tem limites, né? A gente não quer ter felicidade só durante um tempinho, só durante uns 15 minutos ou uma hora e depois a gente quer outras coisas. Não, a gente quer felicidade o tempo inteiro, felicidade constante. Então tem que ser necessariamente algo eterno que nos dê a felicidade. Ou seja, as virtudes são os hábitos adquiridos para fazer o bem, mas tendo em vista o bem eterno que sacia o homem. É o que a gente pode ver também no fenômeno de hoje em dia, dos jovens que buscam a felicidade nos prazeres e tem aquela experiência de passear com seus amigos, mas quando chega em casa sozinho, eles experimentam, né, o vazio existencial. E mesmo que eles venham com mais e mais experiências, aquilo não é preenchido, porque o homem, ele tem uma alma eterna. E aquilo que sacia o homem é justamente aquilo que é eterno, que é nosso Senhor, que é Deus. Isso. A característica tem que ser algo eterno, que não passe e dure para sempre, e algo que seja superior ao homem. Então, como eu falei no começo, toda a ação do homem é em direção a algum bem. Nós temos o livre-arbítrio, né? Se escuta dizer por aí, ao mundo afora, temos o livre-arbítrio, então a gente pode escolher entre o bem... Somos livres. Fala que a gente pode escolher entre o bem e o mal, só que está errado. Ao livre-arbítrio a gente escolhe entre dois bens. Um homem ele nunca escolhe entre o bem e o mal, na concepção dele, porque, por exemplo, um bandido que vai roubar, assaltar alguém, seja celular, dinheiro, seja o que for, ele não está escolhendo o mal, ele está escolhendo um bem para ele. Ele viu aquele bem, viu aquele celular, aquele dinheiro, ele enxerga como um bem, e o meio de ele conseguir o bem é assaltando aquela pessoa. A questão é o que é o bem verdadeiro, né? Como eu disse, o bem do homem maior é sempre a felicidade, tem que pôr fim à felicidade, e a felicidade, como explicamos aqui, pode ser encontrada no Criador. Sim, inclusive a gente escuta muito, né, que o que importa é ser feliz, o que importa é ser livre, né? Esse é o jargão que o mundo diz hoje em dia. Mas qual que é a verdadeira felicidade e qual que é o verdadeiro bem, né? É isso que a gente quer refletir nesse podcast falando sobre as virtudes. Virtudes então, verdadeiras seriam isso, né? Bons hábitos que têm por objeto, porque tem por fim o Criador. E que também quero colocar a realidade do homem, da alma do homem, como o homem em si. O homem ele possui faculdades na sua alma, que seria a razão e a vontade. E também teria a característica animal, que seria do irascível e do concupiscível. A razão é que nos faz pensar, né? Nos faz conhecer o que é verdadeiro. É algo de nós homens, propriamente, que os animais não possuem, porque os animais não conseguem conhecer a verdade. Um exemplo disso é você precisa levar o seu animalzinho para o veterinário, ele precisa tomar uma injeção, uma vacina, e aquela vacina vai fazer bem para ele, vai curar ele, é um remédio que vai curar ele, que seja, mas o animal quer fugir daquilo lá, quer fugir de qualquer maneira, ele tem medo e não aceita, porque ele não consegue enxergar que por trás daquela dor que ele irá sentir, tem a cura da sua doença. Não consegue enxergar essa verdade. Agora, nós seres humanos já conseguimos, né? Por mais que tenhamos medo de injeção e de agulha, nós conseguimos contrariar o nosso sentido, né? Nosso sentir, nosso medo, por um bem maior. Agora, o animal não consegue. Isso também inclui a outra faculdade da alma, que é a vontade, né? Temos a vontade que nos faz optar pela verdade. A razão, ela conhece a verdade, e a vontade
que nos leva para essa verdade, por mais que seja dolorido. Nossa característica animalesca, digamos assim, seria do irascível, do compulsível. O irascível é aquilo que nos faz perseverar no desafio. Não desistir. Quando tem algum obstáculo, a gente passar por cima desses obstáculos. Por exemplo, um cachorro, por exemplo, um gato que ele quer pular em cima do muro, que em cima daquele muro tem uma lata de sardinha. Por exemplo, é bizarro. Ele vai ficar tentando. Esse é o irascível do gato, vai ficar lá pulando de qualquer jeito e que nem um doido, tentando subir em outros lugares. É que faz nos perseverar. Nós também temos isso. E outro exemplo também é quando o seu cachorrinho tá comendo um pedacinho de osso, você tenta tirar o osso do cachorro. Ele vai... E você vê realmente o irascível, né? Aquela parte da ira de querer aquele bem que é árduo, que é difícil, né? Então, é justamente isso no homem, né? É perseverar naquilo que é difícil. E também temos algum compulsível que nos faz desejar, geralmente pelos sentidos, a gente vê que algo é bom e nos faz desejar aquilo. É material. Por exemplo, o cachorro que enxerga o ossinho, ele deseja o ossinho, porque vê que aquilo vai... Tem sabor. Tem sabor, gostoso, vai se nutrir com o ossinho lá. Nós também temos isso. Só que nós precisamos ter uma ordem nas coisas, né? A razão ela é mais elevada, então ela precisa, nossas atitudes, elas precisam passar primeiro pela razão, depois pela vontade e se utilizar do irascível e do concupiscível para conseguir aquilo que a razão teve como bem. E não o contrário, né? A gente usar o nosso concupiscível, colocar acima da razão, então eu desejo comer 1 quilo de chocolate, mesmo sabendo com a minha razão que aquilo vai me fazer mal, mas eu me deixo levar pelo concupiscível e vou lá e como 1 quilo de chocolate. Eu vou sofrer as consequências, mas eu vou estar agindo feito um animal, sem pensar, sem a razão. E isso cabe profundamente na nossa realidade atual, né, que nós vemos as pessoas buscarem o prazer acima da razão, né, acima de tudo, e acabarem se adoecendo, acabarem fazendo mal a si próprias, né? Vemos, por exemplo, pessoas que sabem que não podem comer determinado tipo de alimento, mesmo assim comem por um prazer, porque é gostoso, e depois passam mal e continuam, assim, né? Então, a pessoa ela tá agindo pelo concupiscível, pelo prazer de sentir aquilo, mas não tá agindo pela razão, né? O próprio corpo dela diz e mostra que não é para ela fazer aquilo, mas ela faz porque ela quer obter um prazer. Isso podemos pensar em várias outras coisas, né? Como pessoas que fazem sexo desregrado aí, pessoas que têm AIDS e muitas vezes não fala pros outros, sai pegando todo mundo aí, sai espalhando a sua doença por aí. Mas isso também se dá em pequenas coisas, como por exemplo, nós precisamos na vida cristã rezar. E aí, chega na hora de rezar, dá aquela preguicinha, você tá lá no Instagram, vendo uns vídeos legaisinhos, ou então tá jogando videogame no celular. Aí seu concupiscível, seu corpo fala, não, fica aí, tá legal, tá gostoso de jogar. Não vai rezar não, rezar é chato, né? Não vai estudar não, estudar é chato. Vai ficar lá, caçando na sua cabeça. Esse é o concupiscível falando, se colocando acima da sua razão. Você sabe que você precisa fazer aquilo, que é o mais correto, mas você está deixando levar pelo concupiscível. E um exemplo do irascível, bom, quem já se irritou muito, já ficou muito irado, né, sabe que a ira nos deixa cego. Até mesmo usando aqui exemplos do padre Paulo Ricardo, que eu já passei por uma coisa mais ou menos assim. E você fica tão nervoso que a sua visão começa a ficar turva, começa a escurecer.
Então, você fica cego, não só sua razão fica cega, você não consegue pensar, mas até fisicamente tem esse efeito. Então, como você vai educar o seu filho faz alguma coisa, você fica muito nervoso. Não corrija seu filho quando você estiver nervoso, porque você vai estar sem a razão, vai estar cego. Aí você vai lá, briga com seu filho e bate no seu filho e dá um castigo, às vezes, desproporcional. E depois você não vai pedir desculpa, faz um ato de humildade, não pede desculpa pra ele. Seu filho vai achar que você é uma pessoa meio descontrolada. Você vai estar achando que você vai estar sendo racional por não pedir desculpas pro seu filho, mas ele vai ver que é justamente o contrário. E o pai é racional porque ele não sabe reconhecer seus erros. Você está colocando a ira acima da sua razão. De forma prática, o concupiscível seria aquilo que é fácil de buscar. E o irascível é justamente aquilo que é difícil, Então, nós vemos isso na nossa vida espiritual, como o Tiago contou. Temos essa tendência, justamente pelo pecado original, de querer as coisas fáceis. Foi justamente o que aconteceu com Eva no paraíso. O que era mais fácil para Eva? Era, naquele momento, aceitar o prazer que estava sendo apresentado para ela. O prazer de sereis como deuses, fareis a sua vontade. Quando a gente tem esse pensamento de que eu serei como Deus, é justamente isso, de querer que a nossa vontade seja feita acima de tudo, acima da razão. Bom, já que você falou, de Eva, pecado original, temos exemplo aqui em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 6, sobre esse episódio, que Eva come do fruto. O concupiscível, ele pode ser dividido em dois tipos, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. O irascível pode ser traduzido pela soberba da vida. No caso, Eva, nessa passagem, a serpente apresenta para ela, fala que ela pode comer do fruto, que ela vai ser como Deus. Aí fala no versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa para dela comer. Então, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável por dar entendimento, soberba da vida. Então, ela colocou aí essa realidade, essa potência aí animal, acima da razão e falava que aquilo era proibido. Que é a ordem correta das ações humanas. É Deus que manda na nossa alma, manda na nossa razão que manda na vontade, e a vontade manda no irascível e no concupiscível. Usa deles para conseguir o bem. E foi a partir daí que todo esse desequilíbrio na nossa natureza humana começou. E é por isso que nós necessitamos das virtudes. As virtudes, justamente, elas organizam, por assim dizer, esse nosso lado que foi afetado pelo pecado original. E que, naturalmente, se afasta de Deus. Quando nós estamos, temos essa experiência de estarmos no pecado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus. Não querer rezar, não querer buscar os sacramentos. Então, é por isso que nós necessitamos justamente das virtudes para que as coisas possam correr bem e nós corrermos na direção de Deus. Agora, falando propriamente sobre as virtudes, nós temos as virtudes teologais e as virtudes morais, ou virtudes cardeais. As teologais seriam 3, as cardeais seriam 4 virtudes. As teologais, porque se referem diretamente a Deus, e são elas a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes nós recebemos, as 3, através do batismo. São infundidas na alma por Deus para nos tornar capazes de agir como seus filhos. E São Pio X define, por que a fé, a esperança e a caridade se chamam virtudes teologais. Chama-se a fé, a esperança e a caridade virtudes teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal e não são infundidas por ele, como o Tiago falou. E as virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que ele revelou. Pela esperança nós esperamos possuir a Deus na eternidade, no céu.
E pela caridade amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. Então, uma coisa que difere as virtudes teologais das virtudes cardeais, que vamos falar mais para frente, é que as virtudes teologais, para nós, basta pedirmos, né? Porque ela vem diretamente de Deus. É Deus que nos concede essas virtudes. Diferentemente das virtudes cardeais, que são hábitos que nós vamos fazendo e vamos crescendo nele, né? Então, para que a gente possa ter fé, esperança e caridade, é recomendável, né? Como São Pio X nos recomenda, que nós façamos os atos de fé, de esperança e de caridade. Isso, é como, por exemplo, você sabe dirigir, você tem a carteira, a habilitação, mas não em todo tempo você está dirigindo. Você não está exercendo o seu conhecimento, o seu hábito de dirigir. É a mesma coisa com as suas virtudes, né? Você recebe, por assim dizer, os hábitos de fé, esperança e caridade por Deus, né? Fundidas por Deus, não significa que você esteja exercendo ela, né, naquele momento. Você tem o conhecimento, tem a capacidade, mas você precisa exercê-la, assim como quanto mais você faz algo bem, por exemplo, dirigir com atenção, conhecimento também da forma correta, melhor você vai dirigindo, né? Melhor você vai ficando um motorista melhor, mais prudente, ou prudência. Da mesma forma, a fé, esperança e caridade precisam ser exercidas para que elas sejam aumentadas em nós, depois de infusas. Porém, nosso intuito aqui é falar sobre as virtudes cardeais, né? Começando pela prudência. Podemos fazer um outro podcast falando sobre só as virtudes teologais. Uma outra observação que eu queria fazer sobre virtudes teologais também. A fé, esperança e caridade, elas se remetem diretamente à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Até mesmo na ordem que a gente fala delas, fé, esperança e caridade, a fé que remete a Deus Pai, a esperança ao Filho e a caridade ao Espírito Santo. Sim. A fé ao Pai, porque o Pai ninguém conhece, ninguém nunca viu, somente o Filho do Homem, somente Nosso Senhor, como ele mesmo diz. Então, às cegas, né, precisamos crer nele, a partir da fé. Deus Filho, pela esperança, porque é ele que nos trouxe a salvação. Né? É ele que todos os patriarcas do Antigo Testamento esperavam, a esperança do Messias. Ele é o Messias que veio nos salvar. E o Espírito Santo, a caridade, que é o próprio amor. Quando nós aprendemos sobre a Trindade, como ela funciona, o Espírito Santo é o amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai. Então, ele mesmo é a caridade, ele mesmo é o amor. Encerrando aqui sobre as virtudes teologais, para o nosso objetivo, que é as virtudes cardeais. São 4, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Podemos colocar assim as 4 como se fosse numa rosa dos ventos. Você tem o norte, o sul, o leste e o oeste. E nessa rosa dos ventos, o norte seria a prudência. É a virtude mais importante, porque é a virtude que guia as outras virtudes. Então ela é o norte dessa nossa rosa dos ventos. Mas então, o que seria a virtude da prudência, Amanda? A virtude da prudência, segundo o Catecismo de São Pio X, no artigo 909, na página 143, ele fala que a prudência é a virtude que dirige toda a ação ao devido fim, e por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita pelo Senhor. Então, a virtude da prudência, ela é especificamente uma virtude da ação, de como você deve agir. É definida por Aristóteles também como a reta razão no agir. É importante o Thiago salientar, né, que a prudência é feita para a ação, porque a gente tem uma impressão que a prudência é justamente a virtude da cautela. Então, você é aquele cara desconfiado, você não quer tomar decisões porque você é prudente, né? Você não quer tomar ações porque você é prudente, mas justamente ao contrário. A prudência, ela busca os melhores meios para você poder agir, tendo em vista o bem eterno que é Deus. A prudência,
ela dirige as demais virtudes, até mesmo as virtudes teologais, com a medida certa que devemos utilizar, porque as virtudes também podem ser definidas como aquilo que está no meio. Ele não é nem um excesso e nem um defeito. Ela dirigiria as virtudes teologais, porque não é prudente você, por exemplo, ficar exercitando a sua fé o tempo inteiro, ou a sua caridade, ou a sua esperança. Você vai fazer, por exemplo, uma ação de graças na hora de comungar, né? Você vai fazer um ato de fé, um ato de caridade, mas não é prudente você ficar nisso o dia inteiro, né? Você tem outras coisas para fazer também na sua vida. E segundo o Antônio Royo Marim, que é um grande escritor, ele diz que o ato próprio da virtude da prudência é ditar, né? Então, a virtude da prudência, ela manda o que se deve fazer concretamente em um momento determinado, levando em conta todas as circunstâncias depois de uma madura deliberação e conselho. Então, a prudência, ela tem esse norte, né? Ela dita as nossas ações, levando em conta todas as circunstâncias do momento, para que a gente possa agir em determinado momento. Isso, então ela é a virtude da razão, que remete diretamente a essa faculdade da alma da razão, porque é uma coisa que você vai precisar refletir, você vai consultar o passado, a sua experiência passada, ou então de outras pessoas passadas, para que você consiga tomar a decisão correta para agir. Então, segundo Santo Tomás, os atos ou funções da prudência são 3. O conselho, pelo qual consulta, delibera ou indaga os meios e as circunstâncias para agir honesta e virtuosamente. Então você vai raciocinar sobre as circunstâncias diversas, você vai olhar os diversos aspectos da situação, você vai considerar também as consequências daquilo que você está por fazer. A outra função da prudência é o juízo ou conclusão sobre os meios encontrados, julgando quais devem ser empregar ou omitir aqui e neste instante. Então, quais meios você deve usar, ou então omitir, ou então não fazer, deixar de fazer, que às vezes você pensa em fazer em algo, mas você reflete que aquilo seria imprudente, você deixa de fazer. E o império ou ordem, para executar o ato que aplica à operação os conselhos e juízos anteriores. Esse último é o ato mais próprio e importante da prudência, como vimos, que é a ação que iremos fazer com ela. Tendo em vista isso, a prudência nos é muito útil também para evitar o pecado e nos mostrar os remédios. Se, por exemplo, você que é homem, a menina te convida para ir na casa dela, ela fala, vem aqui em casa, tô sozinho. Aí você já pensa, opa, peraí, vou raciocinar aqui, eu sou cristão, obedeço a Deus, então Deus está acima de tudo. Uhum. Deus me pede para guardar a castidade, é um dos mandamentos da lei de Deus, e eu vou usar minha razão das circunstâncias. Você está sozinho com aquela pessoa. Às vezes já aconteceu um pecado parecido, né? Você já pecou de forma parecida. Você vai consultar o passado, né? Ou então consultar aquele padre Paulo, outro padre, que já te deu um conselho. E você vai tomar pela sua vontade, falando, não é prudente que eu vá até lá nessas circunstâncias. Você vai tomar ação de não ir, então vai evitar o pecado. E também para mostrar os remédios do pecado, né? Mostrar o que você deve fazer, às vezes uma mortificação, algo do tipo, para que você tenha um controle maior. Você tem vício na pornografia, ou então você perde muito tempo navegando na internet. Isso também é um pecado, pode cair até na preguiça, ficar só na internet e não faz nada da sua vida. E a prudência vai te dizer, um remédio para isso é você cortar a internet. Você vai cortar aquilo que te leva a pecar. Vai deixar de usar a rede social, vai deixar de usar a internet, celular. Então, se isso não aconteceu com você, você usa as experiências dos outros para servir como o seu aliado, para decidir algo.
Então, vamos supor, sua filha, né? No caso que o Thiago deu exemplo, às vezes a pessoa não passou por isso. Mas vamos supor se fosse sua filha sendo convidada para casa de um rapaz que tá sozinho. Imediatamente o pai vai ficar o quê? Vai ficar morrendo de raiva. Não, minha filha não vai lá. Então, é muito mais fácil, né? Quando a gente, às vezes, se coloca no lugar do outro. Porque às vezes a gente tem essa tendência do concupiscível de achar que a gente é muito heróico, né? Então não vai acontecer comigo, eu vou lá, mas não vai acontecer nada, né? Mas a prudência também, ela também exerce um autoconhecimento, né? De você saber que se você for até aquele lugar, algo ruim vai acontecer. No caso, o pecado, né? Nesse caso já entra um vício oposto à prudência, que seria a precipitação. A pessoa que confia demais em si mesma, a pessoa precipitada. E quais são os vícios opostos à virtude da prudência? Então calma, mas antes eu queria salientar que para você ser prudente, você precisa ter uma certa inteligência, uma razão. Você precisa entender a realidade das coisas, né? Porque se você vive no mundinho, um mundinho virtual, onde você não vive a realidade das coisas, você não vai conseguir ser prudente, porque você não vai conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. Porque a virtude da prudência, ela não só vê as causas, mas também as consequências das coisas. Então a prudência justamente mostra que todas as nossas ações, sejam boas ou ruins, têm de fato uma consequência. Porque a razão mostra isso, a realidade mostra isso, que todas as nossas ações têm uma consequência. É o exemplo da pessoa que quer entrar na piscina e não quer se molhar. Ela pode querer não se molhar, mas a consequência que ela vai ter é ficar molhada, né? Porque a realidade, ela age com a consequência, independentemente do que você acha ou não. Mas o que acontece muito hoje em dia, as pessoas estão perdendo noção da realidade das coisas como elas realmente são. Porque a gente não consegue mudar a verdade, a realidade. A gente não consegue transformar o céu azul em preto ou cor-de-rosa. E um dos exemplos, né? Agora entrando um pouco de polêmicas. São as mães e pais de pet. Chama o cachorro de filho, chama o gato de filho. Minha filha, se seu cachorro é o seu filho, você é uma cadela, então. Mas não é, você não é uma cadela. Você é um ser humano. Né? E um ser humano dá luz a um cachorro. Então, pode parecer besteira, mas a pessoa trata o cachorro, o pet dela, como um verdadeiro filho. É uma fuga da realidade, né? Porque um filho, ele exerce sacrifício, né? Pra quem é pai, pra quem é mãe, sabe disso. Que é fácil você ter um cachorro e chamá-lo de filho. Você não vai ter que sofrer por ele. Você não vai ter que renunciar das coisas por ele, né? Agora, o pai e a mãe não. O amor, ele exige sacrifício. E é algo que essas pessoas não estão dispostas a fazerem, que é se sacrificarem por um filho de verdade, por exemplo. A pessoa vive nesse mundinho aí, virtual, quase que virtual da cabeça dela, né? Ela acha que o cachorro pode ser filho, mas você pode pensar, não, mas é só uma forma de falar, um jeito da pessoa. Mas então o que dizem as pessoas que a gente pode mudar o próprio sexo? A pessoa nasce homem, acha que pode ser mulher, nasceu mulher, acha que pode ser homem. Primeiro que isso é uma grande ofensa a Deus, porque está dizendo que Deus errou. Deus criou você homem ou não? Deus errou, não sou homem, sou mulher. E só que a pessoa vai no banheiro, né? Vai no banheiro lá da empresa, ela tem que, se ela é mulher, tem que entrar no banheiro de mulher, banheiro feminino, mesmo que ela seja vestida de homem. Então ela tem que se negar a realidade a todo momento. Eu fico pensando como deve ser a cabeça de uma pessoa dessa. Que vai lá no banheiro, vê lá o desenho da mulher lá, e acha que é homem, tem que entrar no banheiro das mulheres. Então você vê como inclui várias outras coisas, né? Como ideologia feminista, né? Todas essas ideologias que existem, elas negam completamente a realidade. Tem o exemplo da ideologia feminista, que é pró-aborto, né? Elas dizem, argumento, meu corpo, minhas regras. Porém, o ser humano que está dentro de você não é o seu corpo, é o corpo de outra pessoa. Você não é as suas regras. Você não Mas pode... ela se nega a conhecer a realidade, tendo em vista uma ideologia egoísta. Então, o primeiro passo para você ser prudente
É você buscar viver no mundo real. Busque viver mais a realidade. Às vezes são em pequenas coisas que a gente acaba fugindo da realidade. Por exemplo, você tá triste aí, terminou com a namorada, brigou com a namorada, ou então tá deprimido com a sua situação financeira, a situação da sua vida. E aí, ao invés de você resolver aquilo, né, interiormente, rezar, falar com Deus, com pessoas que são amigas de verdade, ou falar com o padre, para você se resolver internamente aquele sentimento, você vai procurar bebida, procurar beber para esquecer, vai procurar se Fugir da realidade. fornar nos jogos eletrônicos. Isso é fugir da realidade, meu filho. Você não vai conseguir ser prudente dessa forma. Você tem que encarar a realidade e entender como as coisas são. Que muitas vezes a situação que você está passando é passageira, que aquilo não é o fim do mundo, não é aquele motivo da sua felicidade. Bom, então agora falando sobre os vícios opostos à prudência, como eu havia dito antes, os vícios então são maus hábitos adquiridos quando você tem um costume de sempre praticar aquele pecado. Não todo vício é um pecado. Aí você tem um costume de praticar aquele pecado, tá praticamente enraizado. Está praticamente enraizado. E os vícios eles podem ser de duas formas, ou por defeito ou por excesso. Como se chama geralmente os vícios por defeito de prudência? É chamado por imprudência. A imprudência é todo ato que não se ajusta às normas da reta razão e da prudência. Seu Santo Tomás de Aquino, o ato imprudente pode ser pecado mortal? Sim, senhor, quando se menosprezam ou infringem as regras e normas divinas. Pode ser pecado mortal. E pode ser venial sempre que se executa algum ato, ainda que seja bom, com precipitação, inconsideração ou negligência. Então, no caso, o que seria precipitação? Precipitação, segundo Santo Tomás, é um ato contra a prudência que consiste em tomar resoluções antes de informar-se convenientemente. Que teria um exemplo de estar no trabalho, você é o patrão, você é o chefe, e acontece alguma coisa, quebra alguma coisa lá, você tem um maior prejuízo. Aí você chega e fala, já sei quem foi o fulano. Eu já não estava gostando dele mesmo, outro dia ele falou tal coisa, e ele tá agindo meio estranho, foi o fulano que fez isso, então eu vou demitir ele, você demite o fulano. Aí depois de um tempo, passam uns meses, você descobre que não foi ele era inocente. Então você foi precipitado. Quando você não busca se informar de forma conveniente e toma uma resolução antes disso, muito precipitado. É aquela pessoa que age no calor do momento, né? Ela não avalia as situações, ela não reflete as circunstâncias e ela age no calor do momento. Ou seja, ela não está sendo guiada pela razão, porque a pessoa que age no calor do momento, ela vai, como o Thiago, né, falou no exemplo lá no começo do filho, do pai que briga com o filho e age pela raiva. Então ela não está agindo pela razão naquele momento, porque ela não parou, não analisou as circunstâncias para poder agir. Então ela foi imprudente. Sim, também tem o que seria inconsideração. Inconsideração é o pecado daquele que não toma em conta todos os elementos de que dispõe para formar o juízo acertado nas coisas práticas. Então, um exemplo de inconsideração tem um homem muito virtuoso, dá um exemplo. Ele é um homem que já está muito desapegado das coisas do mundo, ele decide fazer uma penitência, uma mortificação. E vai andar descalço. Vai andar descalço pela rua. Aí vem uma pessoa que é viciada nessa consideração. Fala, nossa, que homem mais imprudente. Andando descalço aí, vai cortar todos os pés aí no asfalto, no chão, cheio de capo de vidro. Vai pegar bactérias, não sei o que. Só que ela não considerou que aquele homem está fazendo uma penitência, às vezes, sofrendo por alguma causa, então fazendo uma mortificação, né? Fazendo um bem para sua alma. Inclusive, isso não é uma imprudência, né? Quando vocês verem histórias de homens aí que até mesmo se flagelavam até sair sangue. Polêmico. Se flagelavam, nossa, por isso pro mundo é muito imprudente. Porém, o homem está fazendo isso
para o bem da sua alma. O bem da alma, ele é muito mais elevado que o bem da carne. Nesse sentido, não está pecando contra a prudência e está fazendo bem a si mesmo. Agora, ao contrário, se ele fizesse um ato fosse bom para o seu corpo, né, para a sua carne, fizesse mal para a sua alma, aí sim estaria sendo imprudente. Porque levando em consideração que o corpo vai padecer, vai se corroer, vai virar pó, e a alma é eterna. E estaria levando a si mesmo para o inferno. Então, continuando, a inconstância também se opõe à prudência, porque se opõe ao seu ato principal, que, como vimos, é o demandar. E o inconstante carece de firmeza e resolução para levar à prática os seus projetos e desígnios. Então, a pessoa inconstante, ela não consegue mandar muito bem nos seus atos. Cada hora ela quer uma coisa e acaba se deixando levar muitas vezes pelo concupiscível. Por isso não é prudente, colocando o concupiscível acima da sua razão. E também temos a negligência, que é a falta de solicitude e presteza em ordenar a execução das resoluções tomadas, depois de maduro exame no concernente à prática da virtude. Então, aquela pessoa que pensa muito bem do que ela deve fazer de forma correta e certa, porém, ela não toma a atitude, ela não age. Então, é negligente, por exemplo, que a gente fala muito de negligência, está andando de carro, atropela um pedestre, e essa pessoa sabe que tem que ajudar a pessoa que ela atropelou. Precisa de ajuda, aquela pessoa precisa ligar para o SAMU, precisa ver se ela está bem, mas ela é negligente e vai embora, porque mesmo sabendo, né? E isso todo ser humano sabe, com certeza. Se você atropelou alguém, a pessoa precisa de ajuda. Mas você vai embora porque você não tomou a ação devida de acordo com aquilo que você pensou que era o correto de se fazer. Então, também é um exemplo daquelas pessoas que sempre estão analisando as circunstâncias, as situações, e pensa e repensa, mas não tomam uma atitude. E ela se acha muito prudente por isso. Ela até fala, não, mas eu fui prudente porque eu não fiz tal coisa. Não, você não está sendo prudente, você está sendo negligente, porque justamente a prudência, ela tem a finalidade da ação. A negligência é perigosíssima, temos que ter bastante cuidado. Pode ser ocasião de pecado mortal, quando impede que o homem se resolva a fazer algo de necessário para salvar-se. Porém, ainda no caso de que não o seja, produz um estado de apatia e indolência que conduz fatalmente à caducidade e à morte, se não se põe grande empenho em desarraigá-la. Aí temos o que seria então os vícios por excesso de prudência. Seria prudência ou solicitude fingidas ou simuladas. E as prudências simuladas seriam um conjunto de vícios que desnaturalizam o caráter da verdadeira prudência, abusando dos seus meios próprios para procurar-se um fim ilícito. Sempre que quando tem então um fim ilícito, um fim mau, a pessoa usa da prudência, entre aspas, para conseguir esse fim. A pessoa está fazendo, na verdade, uma pseudo-virtude, uma pseudo-prudência. Como, por exemplo, temos a prudência da carne, que é o dispor e ordenar a vida, procurando como fim a maior soma possível de prazeres sensuais. A pessoa sempre come isso, por exemplo, o guloso, né? Que o fim dele é comer o máximo possível e só coisas saborosas. Esse seria o abuso do seu fim. Mas também tem os vícios opostos à prudência por abuso dos seus meios, como por exemplo a astúcia, que é uma simulação da prudência que consiste em escogitar meios tortuosos e artes de simulação e engano para conseguir um fim, quer seja bom ou mal. Os políticos, né? A pessoa astuciosa sabe como que é, aquela pessoa que gosta de manipular os outros, né, para conseguir coisas do seu próprio interesse. E também tem o dolo. O dolo é na execução exterior dos planos forjados pela astúcia. Então, quando você executa um plano astucioso, você está causando um dolo na pessoa. E que se diferenciaria, então, o vício de dolo e de fraude? No caso,
O dolo consiste na execução exterior dos planos forjados pela astúcia, empregando indistintivamente palavras ou obras, e a fraude tem o mesmo objeto, empregando somente as obras. Então a fraude, no caso, somente por obras, né? Quando você, por exemplo, vai vender algo lá no Mercado Livre e, na verdade, você manda para a pessoa uma caixa cheia de pedra. É uma fraudulenta. Mas veja bem também que o dolo e a fraude não é a mesma coisa que a mentira. É porque a mentira tem por fim enganar. Esse é o fim da mentira. E nesses vícios, o engano não é o fim, senão é o meio para conseguir alguma coisa. Eu queria dizer, seria prudente nós buscarmos os bens materiais? Em uma certa medida, sim. Se aqueles bens dependem da nossa vida, como, por exemplo, comida, vestir, até mesmo cursos, né? Conhecimento. Porém, o excesso de preocupação com essas coisas, com o querer comer, o querer vestir, entra até no Evangelho de Nosso Senhor. E ele fala para que não nos preocupeis com o que hei de comer, com o que hei de vestir. Olhai os lírios do campo, Deus cuida tão bem deles. E quem dirá de vós, sois filhos de Deus, sois mais de semelhança de Deus. Então existe sim uma certa medida de preocupação que é prudente termos, mas sempre tendo em vista a providência de Deus. Não deixará faltar nada que é necessário para viver. E por fim, para terminarmos, encerrarmos esse podcast, já que a nossa finalidade é crescermos no caminho da virtude, consequentemente crescermos no caminho de santidade, o que podemos fazer para sermos mais prudentes? Em primeiro lugar, é refletir sempre antes de fazer qualquer coisa, qualquer ato que nós fazemos, não se deixando levar pelo ímpeto da paixão, né? Então, sendo realmente iluminado pela razão, que é iluminada pela fé. Esse é o primeiro passo para sermos prudentes. Depois que nós refletirmos sobre as ações, nós considerarmos calmamente os prós e os contras, né? E vermos também quais são as consequências boas ou más que aquela ação pode resultar. Nós também podemos ser prudentes perseverando nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância, como o Tiago falou, que é um vício, né, contra a prudência, ou pela negligência, que é a nossa natureza, inclinada pelo pecado, tem, né, esse vício. Então a gente precisa perseverar nesses bons propósitos. Nem sempre vai ser fácil, mas precisamos perseverar. Uma outra forma de sermos prudentes também é sempre agirmos com simplicidade e transparência, porque se nós agirmos desse jeito, nós vamos evitar todo tipo de simulação, de astúcia ou engano, que é um indício de uma alma que é ruim, mesquinha, que age desse jeito, né? Como Nosso Senhor diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a prudência, ela requer a simplicidade de alma, porque as almas prudentes são justamente simples. E por último, é sempre termos em conta o fim último de todas as nossas ações. Então todas as nossas ações têm uma finalidade, que no nosso caso é amarmos a Deus, é buscarmos mais perfeitamente a vontade de Deus. Então a prudência, ela nos ajuda nesse sentido. Eu queria dizer também, o Padre Antônio Royo Marim, ele nos ensina como crescemos em qualquer virtude moral, né? Que a virtude teologal seria apenas dependendo da graça de Deus. Mas as virtudes que dependem do nosso esforço, como crescer? Então tenho que praticar várias vezes no dia, durante a minha vida, a virtude da prudência, outra virtude para que eu possa crescer nessa virtude. Na verdade, não. As virtudes, como são fatores espirituais, não são quantitativas, não são materiais quantidade, mas são qualitativas. Então, você vai ter que fazer cada vez um ato mais difícil de prudência, cada vez um ato que te exija mais, seja de prudência, de temperança, qualquer outra virtude. Um exemplo disso, né, para quem pratica academia,
ou no Pode Academia também, vai conseguir visualizar, é que você está exercitando, né, os seus músculos. Você está fazendo lá, tá levantando 5 quilos em cada braço. No começo tá difícil, né? Aí você vai uma semana, 2 semanas, daí a pouco você está levantando aquele peso normalmente. Se você não passar para um peso maior, você não vai adquirir mais músculo. Não vai Não vai crescer. conseguir, seu músculo não vai crescer, você vai continuar com aquele mesmo músculo, né? O que pode acontecer é ele ficar mais definido, né? Vai ficar mais definido, mas o músculo não vai crescer. Então, você vai precisar de um desafio maior para crescer. Então, seria a mesma comparação. Temos aí os santos que praticam virtudes heróicas, né? Heróicas porque é de um grau assim elevado de dificuldade muito grande. Então, eles já vêm de uma vida de muita prática na virtude. E uma das características das virtudes é justamente essa. Elas se tornam tão hábitos enraigados que com o tempo se tornam o seu jeito de ser. Então você pratica tanto aquele ato que para você já é sua forma de viver, sua forma de ser, né? Por isso que precisamos praticar a virtude, né, com constância também. É uma coisa que é até paradoxal, né? Você pode pensar, nossa, eu vou praticar atos que exigem mais da minha virtude, então vai ser mais difícil, né? Cada vez mais difícil, e nossa, como que eu vou ser capaz? Na verdade, conforme você vai praticando a virtude, ela, com a graça de Deus, é claro, né? Sempre com a ajuda da graça de Deus, que é a fonte de todas as virtudes, vai ficando cada vez mais fácil, né? Isso eu falo até por experiência própria. Os senhores aí podem começar a praticar. Os senhores vão ver, por exemplo, vencer a preguiça na hora de acordar. Nossa, nos primeiros dias vai ser uma coisa tremendamente difícil. Mas com o tempo você vai conseguindo acordar, né? Vencer aquela preguiça cada vez com uma facilidade maior. E até conseguindo exercer a diligência, né? Que é a virtude oposta à preguiça, num grau de dificuldade maior e com facilidade. Então é isso, gente. Se esse podcast foi útil para você, compartilhe com mais pessoas. Ajude o nosso apostolado a crescer. Isso, desculpa se nos delongamos muito, porque esse é o primeiro episódio, digamos assim. Queremos dar uma introdução sobre as virtudes, para antes falar da prudência. Se fomos muito cansativos, nos desculpem. Se falamos alguma coisa errada, também pode nos corrigir, aceitamos as correções. Então é isso, até o próximo episódio, se Deus permitir. Salve Maria! Salve Maria!